Olá, eu sou Josimeres Burgos, matemática, e o conteúdo escolhido foi estatística, gráficos e tabelas. Bom, o que vem a ser estatística? Na verdade, estatística é a coleta de dados, na verdade, a organização, a interpretação de alguma situação que nós queramos abordar e, por fim, nós vamos representar. Essa representação, ela é feita em tabelas e gráficos. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje uma tabela e um gráfico de como a gente pode estar representando esses dados coletados, né? Lembrando que esses dados, eles possuem características. Essas características na estatística, ela é chamada de variáveis. Existem as variáveis quantitativa e a variável qualitativa. A quantitativa, como o próprio nome está dizendo, vem de quantidade, né? Então, ela pode ser subdividida em discreta e contínua. O que vem a ser uma variável discreta? É aquela que os números eles são inteiros. Como assim? A quantidade de filhos que uma pessoa pode ter: 2, 3, 4, né? Ninguém pode ter 3 filhos e meio. Já a contínua, ela pode ser representada por números decimais, como por exemplo a altura das pessoas, né? 1,82, 1,65. Já a variável qualitativa, ela vai de características, de atributo. Então ela pode ser nominal ou ordinal, né? A ordinal, como o próprio nome está dizendo, ela requer uma ordem, como o grau de escolaridade, né? Primeiro, segundo ou terceiro. Já a nominal não, é uma característica que independe, né, dessa ordem. Por exemplo, a cor do olho, o sexo, enfim. O que eu escolhi hoje foi uma variável qualitativa. Eu escolhi conceitos. O que aconteceu? Eu fiz o resgate dos dados e todos sabem que os dados eles são coletados aleatoriamente. Por exemplo, quando vamos fazer uma pesquisa ano de eleição, como é que o gráfico lá na TV passa? Porque o candidato tal está com essa quantidade de votos, o outro está com essa quantidade de votos, votos nulos, votos brancos. Porque a pessoa sai, né, fazendo realmente a pesquisa, que é o chamado a coleta de dados, depois leva para um lugar específico, vai ordenar essa coleta de dados, vai separar, né, as votos de cada candidato, e aí vai separar nos gráficos, né, vai fazer as tabelas, ordenar e fazer a representação. O que passa para a gente na TV é a representação, que eles botam lá em gráficos ou em tabelas, não é verdade? Então, a coleta que eu fiz aqui, né, foi uma coleta baseada em conceitos de uma determinada disciplina no curso de estatística da UNEB 2019. O que é que eu fiz? Depois de coletar os dados, eu organizei em uma tabela. Eu vou aproximar aqui, né, do quadro, para que vocês percebam que toda tabela, gente, ela tem que ter um título, e o título dessa tabela, por quê? Para entendimento, né? A pessoa precisa entender o que é que tem nessa tabela. Como é que eu vou botar uma tabela? A pessoa vai ver conceito de quê? Então eu tenho que ter o título, que é conceito dos alunos na prova de estatística, retirado da UNEB 2019. Pronto. Aqui, ó, conceito A, B, C e D. Minha variável é essa dos conceitos. E aqui a quantidade de alunos que tiraram. Conceito A, 4, conceito B, 8 alunos, conceito C, 6 alunos, conceito D, 8 alunos, que foram os dados que eu separei, que eu organizei. Toda tabela tem que ter a sua fonte, tá? Precisa ter a fonte de onde você tirou, para que a tabela tenha a sua legalidade, não é verdade? Quem te disse isso? De onde foi que você tirou isso? Tem que ter. Então a fonte aqui vai ser a caderneta, tá? E aí eu aprontei a tabela. Nessa tabela aqui já dá para você responder muitas coisas, não é verdade? Se eu pergunto qual foi o conceito mais obtido,
Olhando para a tabela, você vai me dizer que foi o conceito B, né? Menos obtido, olhando para a tabela, você vai me dizer que foi o conceito D, ok? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei os dados dessa tabela e resolvi transcrever ele para gráfico. Obviamente que, como o tempo é curto, eu não vou poder falar de todos os gráficos, né? Porque tem gráfico colunas, barras, tem gráfico linhas, tem pictogramas, tem o gráfico pizza, né? Cada um, ele corresponde a variáveis, né? Por exemplo, um gráfico de linhas mesmo, ele é meio mais representado por uma variável quantitativa contínua, né? Porque ele admite valores decimais. Mas como que eu tenho aqui são valores inteiros que são relacionados a conceito, eu aí consigo transformar isso para um gráfico de colunas de maneira que a visibilidade fique ótima para qualquer interpretação, qualquer pergunta que venha acontecer. Já coloquei aqui, porque como eu disse, o tempo é curto, e aí eu já fiz aqui o gráfico. Esse gráfico, gente, ele tem que ter o mesmo título, porque você precisa entender como é que eu coloco um gráfico desse, quantidade, conceito, e não coloco o título. Então eu tenho que colocar para você o título, que é o mesmo, o conceito, né, dos alunos na prova de estatística, certo? Aqui eu botei as quantidades e aqui eu botei o conceito. Repare que eu botei aqui embaixo conceito A, B, C e D. E aqui eu botei as quantidades. Então no gráfico desse fica perfeito também a visualização, o visual, né? Quando eu pergunto para você qual o conceito mais retirado. Obviamente você vai olhar o gráfico maior, o menor, o D. Então a visibilidade de um gráfico, a interpretação de um gráfico, ela fica melhor, né? Dos dados, ela fica melhor em gráficos. Então é isso. Espero que tenham compreendido e é só. Obrigada.